A paz do Senhor, queridos e queridas internautas, amigos. Quero aqui me apresentar, como todos já me conhecem, né? Sou Ezequiel, professor Ezequiel. Estou aqui não para ensinar, apenas para trazer um resumo da lição bíblica da próxima semana. Acho que dia 16, né? Acho que é o dia 16 de janeiro, acho que é dia 16 de janeiro, dia 16 de janeiro de 2022, ok? Então eu trago aqui para os irmãos uma rápida reflexão sobre a nossa lição bíblica, que falará concernente à inerrância da Bíblia. O que é inerrância? Então vamos aprender o que é inerrância em poucas palavras. E eu quero aqui ser bem conciso nesse resumo, mas para ganhar tempo para os nossos irmãos, né, ter uma ideia do que é inerrância e infalibilidade. Amém? Queridos irmãos, shalom a todos, né? Eu quero aqui falar um pouquinho sobre a inerrância da Bíblia e falar sobre um objeto, tipo um relógio, né, que é uma bússola. Todo mundo conhece o que é uma bússola. A bússola serve para orientar, é um instrumento geográfico que orienta, que mostra o norte, a meta, a direção que você deve tomar. A Bíblia não é diferente, a Bíblia é a nossa bússola, porque a Bíblia também, além de mostrar o norte, metas, ela mostra a direção, as posições que nós devemos tomar diante de Deus, ok? A palavra de Deus é a nossa bússola, é a nossa fé, é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia Sagrada é a palavra infalível de Deus. A Bíblia, ela é pura, ela é simples. A Bíblia diz no capítulo 30 e versículo 5 do Provérbio de Salomão, que toda a palavra de Deus é pura. Ela sendo pura, isso significa que ela não tem mistura, ela é inerrante, ela é transparente, porque ela é pura, ela é simples. Então, para os simples, glória a Deus, né? Não tem dúvida nenhuma. Eu sempre costumo dizer aos meus alunos, aos meus amigos, que para quem crer na Bíblia, para quem crer na verdade, não precisa explicar nada para ele, porque ele já crê. Agora, para quem não crê, não adianta explicação, porque eles não vão acreditar da mesma forma. Por mais que você prove, por mais que você diga, eles não vão acreditar. Então, para quem crê, não precisa de explicação. E para quem não crê, não adianta explicação, ok? Uma vez que o Velho Testamento está contido no Novo e o Novo explicado no Velho, ou seja, o Novo está contido no Velho e o Velho explicado no Novo, a gente tenta explicar a palavra de Deus, mas de uma forma concisa para algumas pessoas, para que ela venha entender, mas infelizmente muitos não entendem. Então eu gostaria aqui de chamar a atenção da vossa pessoa, para que nós entendamos e compreendamos o que é a palavra de Deus. Já gastei quase 4 minutos nisso aí. Então, queridos irmãos, vamos aqui falar sobre a palavra de Deus, amém? Sobre essa bússola que nos orienta ao caminho que devemos andar, o que nós devemos fazer, o que temos de fazer. Então a Bíblia Sagrada, ela mostra o que nós devemos fazer, o que devemos mudar, o que há algo, né, o que devemos tirar de dentro de nós, o que devemos colocar, e assim por diante. Quem somos, né? O que devemos fazer, como devemos fazer, qual direção tomar. Ah, mas fulano de tal diz que a Bíblia não é verdade. Mas a Bíblia diz o quê? Que a Bíblia diz, eu sou a verdade e a vida. Jesus disse, eu sou a verdade e a vida. Se Jesus é a verdade, temos que seguir a verdade. É como diz a própria Bíblia, Jesus dizendo aos judeus, que 8:32 de João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36 do capítulo 8 de João. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se acreditarmos na palavra de Deus, se acreditamos nela, sabemos que somos livres, então temos que andar pelo caminho da liberdade cristã, de uma forma
coerente. Aqui nós temos sobre a inerrância da Bíblia. A Bíblia Sagrada também, queridos irmãos, diz aqui, por isso há aspecto da Bíblia Sagrada que não pode ser negociado. Qual é esse aspecto da Bíblia Sagrada que não pode ser negociado? Não podemos negociar a infalibilidade, não podemos negociar a inerrância da palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada, ela é a única palavra inerrante, é a única palavra pura, que não tem mistura de nada, é perfeita, é infalível. É por isso que ela é chamada de Palavra de Deus. A Bíblia diz no capítulo 24 do Êxodo, em versículo 4, se não me falha a mente, que o próprio Moisés escreveu as palavras do Senhor. Então o Senhor ditou para Moisés e Moisés escreveu. Então isso prova que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Desde os primórdios entendemos que ela é a palavra de Deus. Aqui não é uma aula da escola dominical, é apenas um resumo para que os professores tenham mais ou menos uma ideia do que é a inerrância de uma forma mais breve, né? Porque nós temos aí 3 tópicos. Se fôssemos discorrer sobre os 3 tópicos detalhadamente, 1 hora é pouco demais. A escola bíblica dominical deveria ter pelo menos 1h30 no mínimo de ensino. Mas infelizmente há congregações que têm 50 minutos, outros têm 1 hora, há congregações que têm até mais, mas deveria ser uma regra pelo menos de 1h30 no mínimo para se explicar um assunto tão maravilhoso, mirífico, glorioso como este. Aqui nós temos sobre a inerrância da Bíblia Sagrada. Vamos aqui falar sobre muitos estão acostumados em estudar a Bíblia de maneira crítica, com base em fundamentos teóricos das ciências humanas. Falando nisso, meus queridos irmãos, eu quero trazer um alerta para os irmãos aqui. Eu estava vendo esses dias aí, eu sempre vejo algumas coisas, fico até de madrugada, eu fico estudando aqui até meia-noite, 1 hora da manhã e vou dormir. E quando eu deito, às vezes o sono passa, eu fico vendo algumas coisas na internet que me irrita, mas eu tenho que ver. Para ver, tem crítico, tem pessoas peritas na internet, tem peritos na internet que busca estudar a Bíblia de uma forma antagônica, de uma forma contrária à que nós estudamos. Estudamos a Bíblia para aprender, para vivê-la, para obedecê-la, para crer cada dia mais na veracidade da sua palavra. Então, os críticos da Bíblia, eles leem e colocam vídeos, discutem ideias. Tem pessoas que passam dias e dias estudando minuciosamente, buscando na Bíblia Sagrada apenas defeito, buscando falha, buscando erro gráfico, erro de copista, erro de tradutor, e nesse interim eles colocam como se a Bíblia fosse errada, e dizem que a Bíblia tem enxerto, dizem que a Bíblia tem erro, dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus é uma inverdade, porque a palavra de Deus, ela é verdade. Não existe erro na Bíblia, tá bom? Então, a Bíblia, sendo a palavra de Deus, ela é infalível, ela está isenta de qualquer tipo de erro. Primeiro porque a doutrina da inerrância é a doutrina que nos ensina que a Bíblia Sagrada jamais contém erro. O que é inerrância? Inerrância é uma doutrina segundo a qual na Bíblia não há erro de modo algum. A Bíblia não tem erro. Agora, é preciso aprendermos por quê, como não tem erro na Bíblia Sagrada. Alguém pode dizer, eu li a Bíblia e na Bíblia eu encontrei um erro, né? Eu li a Bíblia e nela eu encontrei um erro de quê? Grafia, tradutor, copista. Isso não é um erro da Bíblia, é um erro da pessoa que a transcreveu, que a digitou e fez uma versão diferente, que nessa versão a pessoa que foi lá escrever ou digitar grafou errado,
entendeu? E isso não quer dizer que a Bíblia tem erro, tá certo? A Bíblia é inerrante, porque ela é inspirada por Deus. O que Deus fala, está falado. O que Deus assinou, está assinado. Então, se a Bíblia diz que é X, não é Y. Nós aprendemos aqui em Provérbios 30, versículo 5, que a Bíblia toda ela é pura. E também nós temos na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que o que Deus fala, está falado, meus queridos. Quando Deus fala, está falado. O que a Bíblia diz, é o que Deus diz. E se Deus diz, nada pode desmiti-lo. Quando Deus diz é A e ponto final. Porque Deus é a autoridade suprema. Deus é poderoso, Deus é infalível, Deus é inerrante, em Deus não há falha, em Deus não há erro. Então, se Deus diz que é Y, é Y. Amém? Se Deus diz que é A, e se Deus diz que é B, é B. Ponto final. Ok? Por mais que existam críticos dizendo que a Bíblia tem enxertos, que a Bíblia tem erro, que a Bíblia tem isso, que a Bíblia tem aquilo, não deem ouvido. O bom seria, meus queridos irmãos, eu coloquei aqui que nós pudéssemos incentivar os nossos jovens, os nossos alunos, a entender um pouco mais da Bíblia. E é preciso que nós entendamos e a compreendamos. É preciso que nós voltemos ao patamar, né, que tínhamos antes. É preciso voltar aos primórdios da Bíblia Sagrada, acreditar mais na Bíblia. Você sabe por que há tantas catástrofes no mundo? Você sabe por que há tantas misérias no mundo? É por causa da incredulidade do povo, da rebeldia do povo contra Deus, contra a natureza, contra tudo que se chama Deus. Hoje nós vemos no círculo evangélico, pastores, evangelistas, presbíteros, obreiros em geral, que antes criam na Bíblia Sagrada, hoje não creem mais. Eu conheço pessoas que dizem que a Bíblia ela só contém a palavra de Deus. Outros dizem que ela é parte inerrante, outra não. Ela tem uma parte inspirada, outra não. Eu quero deixar um alerta aqui em rápidas palavras, que a Bíblia ela é inspirada por Deus, e além da inspiração de Deus, a Bíblia é revelada por Deus. Há registro na Bíblia que não é inspirado. Aliás, a palavra na Bíblia que não é inspirada, mas sim, a inspiração do registro, sim. Existe palavra na Bíblia que não foi inspirada por Deus aquela palavra, mas ela foi inspirada o seu registro. Deus inspirou o autor que registrasse tal fato, para que aquilo ali viesse ao nosso conhecimento, como diz Romanos 15:4. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então existe palavra na Bíblia que a palavra em si não é inspirada, mas o registro dessa palavra é inspirado por Deus. Foi por isso que ela está na Bíblia. Então, tudo que está na Bíblia é inspirado por Deus. A Bíblia não contém a palavra, ela é a palavra poderosa, inerrante, infalível, indestrutível, desde os princípios, desde os primórdios que quiseram destruir essa palavra. Mas por mais que lutem contra essa palavra, jamais prevalecerão. A Bíblia diz: lutarão, mas não prevalecerão. Amém? Então, queridos irmãos, infelizmente encontramos na tradição cristã pessoas que cometem esses erros, cometem esses deslizes, e isso aí é terrível. Para os tais, eles terão um encontro com Deus. Amém? Outro sim, queridos irmãos, nós temos aqui o nosso Senhor disse que há somente duas portas, uma estreita e uma larga. A estreita nos conduz à salvação, a larga nos conduz à perdição. Então tem muitas pessoas que não querem entrar pelo caminho estreito da palavra de Deus, não querem obedecer a palavra de Deus, não querem entender a palavra de Deus e fazem o que querem fazer. E quando aí entra numa ponte, num beco sem saída, e olha para um lado, olha para o outro, não vê saída, e agora? Agora eles vão acreditar que existe um Senhor, Criador de todas as coisas, um soberano, e às vezes é tarde demais. Então, os caminhos estreitos levam-nos a Deus.
o caminho estreito, né? O caminho estreito nos leva a Deus. Há caminhos que aos homens parecem bonitos, perfeitos, bons, mas o fim dele conduz à morte. Então, a porta larga só conduz ao inferno. A Bíblia é o livro que nos leva pelo caminho estreito. E crendo nessa palavra e obedecendo essa palavra, chegaremos até as mansões celestiais. O próprio Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chega a Deus ou ao céu senão por mim, disse Jesus. Então Jesus não é uma das verdades, um dos caminhos. Ele é o caminho certo, ele é o caminho perfeito, ele é o caminho que conduz à salvação, ele é o caminho que leva a Deus, porque ele é aquilo que ele falou, a palavra de Deus é a verdade. Então, na verdade, Jesus diz para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E isso é uma palavra inerrante, uma palavra infalível, uma palavra poderosa, uma palavra que jamais cairá por terra. A Bíblia diz que passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E o próprio Jesus disse que nem o J, nem o tio se omitirá da palavra de Deus. Ele diz: porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, que o céu e a terra passem, nem o J ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, nada vai passar, nada vai deixar de existir sem o cumprimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Então, o que a Bíblia diz é o que Deus diz, ok? Então, meus amados irmãos, aqui está o conceito de inerrância. Inerrância é porque não existe erro na Bíblia Sagrada. Antes discutiam sobre a infalibilidade da palavra de Deus e sobre a inerrância. E muitas pessoas tinham como sinônimos, como se fosse a mesma coisa. Porém, com o passar do tempo, há discussões divergentes e mostra que a infalibilidade de Deus ou da Bíblia é porque na Bíblia não há falha e a Bíblia não é capaz de falhar, né? A Bíblia, por isso que ela é infalível. A infalibilidade quer dizer que na Bíblia não há falha, não há discrepância, não há discordância, né? Assim como a inerrância também, porque a inerrância é um termo mais abrangente. Eu tenho assim a inerrância como um todo, né? Falar da inerrância é falar sobre a infalibilidade. Portanto, o que é inerrância? Inerrância, como nós já entendemos, é porque na Bíblia não há erro, não há falha, não há discrepância. Ela é a verdadeira em todos os sentidos, em todos os temas que ali perpassam. A Bíblia diz, seja na cultura, seja na história, seja na geografia, seja em qualquer tema, a Bíblia ela é a palavra de Deus e se cumpre cabalmente. Então, na Bíblia perpassa qualquer cultura, qualquer etnia, não importa aonde quer que ela esteja, ela terá a sua veracidade e o seu cumprimento cabal, ok? Então, queridos irmãos, a Bíblia é a inspirada, inerrante palavra de Deus, amém? Eu quero deixar aqui com vocês esse resumão da Escola Bíblica Dominical. Saibamos que a Bíblia foi produzida pelo próprio Espírito Santo, né? Quem as escreveu, é lógico que foi mais de 40 homens aí, inspirado por Deus, e Deus inspirou para que eles escrevessem. Após eles escreverem a Bíblia Sagrada, aí acabou aquela inspiração plena e verbal daqueles autores. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe, um forte abraço, que vocês possam compartilhar esse vídeo, me ajudem a divulgar a palavra de Deus através desse vídeo. Clique aí, se inscreva e curta para a glória de Deus. Eu agradeço a todos que deram os seus maravilhosos ouvidos para ouvir a minha voz através desse vídeo. Que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.